Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro aqui, que a gente já sabe que ele está fazendo com o Andrew Carnegie, ele está trazendo trechos de conversa que ele teve com o Andrew Carnegie, que é aquele magnata do aço, que ele foi entrevistar ali quando ele era jovem. Ele ainda estava pretendendo seguir a carreira do direito, ele ia ser advogado, mas ele estava fazendo o trabalho como repórter, ou estava fazendo uma pesquisa. Ele foi entrevistar o Carnegie e o Carnegie sugeriu a ele que ao invés dele ir para a área acadêmica, ao invés dele ir para a faculdade, que ele passasse 30 anos, nada menos do que 30 anos da vida dele, estudando, fazendo uma pesquisa entre as pessoas que foram muito bem-sucedidas e pessoas que tiveram fracasso, que fracassaram. E aí ele acabou aceitando, fez essa pesquisa com mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados. E aí ele pegou a lição que ele aprendeu desse estudo, ele converteu tudo isso em princípios básicos e organizou esses princípios, que resultou em uma filosofia do sucesso e uma filosofia de como alcançar o sucesso em todos os setores da vida, não apenas o sucesso financeiro, não apenas aprender como ter dinheiro, porque se a gente tem sucesso financeiro, mas a gente não tem saúde, por exemplo, o que adianta, não é? Se a gente tem sucesso financeiro, mas a gente não tem uma vida social legal, a gente não tem, na família está tudo bagunçado, não está certo, a gente não tem paz de espírito, não adianta nada ter dinheiro, né? E aí então ele diz isso, ele trouxe esses princípios, tudo ali, os princípios básicos que ele colocou nessa filosofia, ele traz ali no livro Pense em Riqueza, que eu acredito que seja o maior best-seller da carreira dele, Napoleão Hill. Porém, ele traz também aqui nesse livro, cujo título foi então inspirado no poema Invictus, do William Ernest Henley, que termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E aí ele diz ali no segundo capítulo que o Henley poderia ter continuado, poderia ter dito: não importa quanta dificuldade eu possa ter na minha vida, que é isso que quer dizer essas duas primeiras frases, serei capitão do meu destino e senhor da minha alma, desde que eu assuma, que eu me responsabilize por tudo aquilo que me acontece, desde que eu entenda que tudo que acontece na minha realidade física é aquilo que começou ali na minha realidade mental. A Oprah Winfrey disse que pegou essas duas frases como um mantra para a vida dela. Ela conheceu esse poema quando ela tinha 8 anos e ela disse que, apesar de não ter entendido a profundidade das palavras, ela escreveu e colocou no espelho dela e ela começou a repetir essas palavras diariamente como um mantra, e agora hoje ela entende que isso quer dizer exatamente isso: eu sou responsável, porque a gente sabe que se somos nós que criamos a nossa realidade através do que a gente pensa, a gente entende isso se a gente vai ver ali as leis herméticas, ali no Kybalion, que traz as leis herméticas de Hermes Trismegisto. A gente entende que a primeira lei o universo é mental, ou seja, é tudo acontecendo na mente de Deus, ou seja, é tudo uma consciência apenas. Nós somos uma onda de consciência e tudo acontecendo ali na consciência divina, e nós, cada um com a sua consciência, enquanto estamos fazendo essa travessia aqui, onde estamos tendo uma experiência humana por um período passageiro. Então, é isso que o Napoleão Hill quis estar trazendo com esse título. E então agora a gente vai continuar aqui o capítulo, que é o terceiro, que é o da atenção controlada, em que ele está trazendo aqui uma entrevista, então, que ele está fazendo com o Andrew Carnegie, que está fazendo uma análise da atenção controlada. E aí ele está trazendo essa análise assim mais para o lado profissional, que a atenção controlada significa também a pessoa estar se especializando em alguma coisa. Aqui então nós vamos para a próxima pergunta aqui que o Napoleão Hill faz para ele. E o escriturário
também deve se especializar? E a gente não deve esquecer que esse livro foi escrito em 1909, tá bom? Sim, a não ser que se contente com sua posição de escriturário para sempre, e mesmo assim ele ganhará mais com seu trabalho se for especializado em algum ramo da contabilidade. Os mais bem pagos nessa área normalmente passam de escriturário a auditor e à instalação de sistemas de contabilidade. Um homem astuto nessa área ganha muito, porque cada negócio com mais de um homem para operá-lo precisa de registros confiáveis de suas transações. O pau para toda obra normalmente não é bom em nenhuma. Aqui essa frase dele eu acho bem interessante. Então, aquele que diz, eu faço de tudo um pouco, talvez então não faça nada do que está fazendo com a perfeição possível de ser feita, não é? Há um papel que todo mundo pode desempenhar no esquema das coisas. Um papel no qual pode prestar serviços úteis e receber uma compensação justa. É responsabilidade de todos descobrir que papel é esse e preparar-se para ele. A vida bem organizada requer preparação. Antes de começar a se preparar, é preciso saber para o que está se preparando. Isso por si só é concentração de esforço. O homem que não tem objetivo definido na vida, que não consegue fazer uma coisa e fazê-la bem, é como uma folha seca levada pelo vento. Será jogado de um lado para o outro sempre que o vento do acaso o levar. Mas, como a pedra que rola, não criará limbo. Infelizmente, a maioria das pessoas passa a vida rolando desse jeito. Olha aqui, então ele trazendo uma reflexão bem interessante aqui sobre a gente ter um propósito na vida, não é? A gente saber o que a gente quer, a gente ter um objetivo e, como ele já disse, ele vem batendo em todas as teclas desse livro, nos capítulos anteriores e também do Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo, ele dá umas pinceladas também. Esses dois que eu citei, o Pense e Enriqueça, eu fiz uma série com ele, deixo a playlist aqui se você quiser ver, vale a pena ver sim. Deixo aqui a playlist do Mais Esperto que o Diabo também, vale muito a pena ver sim. E aí ele bate que é preciso, o básico, o primordial, o primeiro ponto é a gente ter um objetivo definido, que deve se tornar uma obsessão, palavras dele. Ou seja, a gente deve passar o dia pensando naquilo, ou seja, a gente deve se apaixonar mesmo por aquilo. Quem não se lembra quando estava apaixonado aí pelo marido, pela mulher na fase de namoro, quando começou, não é aquela coisa, a gente abre o olho e já pensa na pessoa, a gente vai dormir embalado na voz da pessoa, pensando nele, pensando nela. Então, eu acredito que seja isso, a gente deve se apaixonar por alguma coisa que a gente realmente quer fazer, aí aquilo se torna uma obsessão. Não é legal que seja uma obsessão no caso da gente se apaixonar por uma pessoa, que aí fica uma coisa negativa, mas nesse caso de ter o nosso desejo, ele diz que é bom que se torne uma obsessão, que seja aquilo que a gente vai dormir pensando, que a gente levanta, acorda, abre o olho pensando e faz de tudo, se movimenta fazendo de tudo que seja necessário para que aquilo aconteça. A gente faz a nossa parte, a gente faz a ação, que ele já disse no segundo capítulo, ele disse que se pudesse deixar apenas uma palavra para que o estudante desse livro, dessa filosofia dele se lembrasse sempre, seria essa, a ação. Ele diz que a ação, conhecimento sem ação não é nada, conhecimento só é poder quando transformado em ação. E aqui ele trazendo mais uma vez, se a gente não tiver essa determinação, a gente fica como uma pedra ali jogada de um lado para o outro, uma folha ali jogada de um lado para o outro, que não vai criar limbo, não vai criar raiz, nunca. Quer dizer que um homem deve escolher o objetivo principal definido antes de começar a educação dele e preparar-se para se especializar em relação a essa meta? Não, nem sempre. Uma pessoa muito jovem que ainda não terminou a educação básica raramente tem condições de adotar um objetivo principal definido. Nesse caso, ela deve concluir a educação essencial
passar por todos os anos e pelo ensino médio. Se ainda assim não conseguir escolher um principal objetivo na vida, ela deve ir trabalhar e aprender por experiência as possibilidades de diferentes funções, ou ir para a faculdade e fazer um curso de educação geral. Depois disso, o indivíduo deve poder decidir que vocação quer seguir. Bem interessante a resposta dele, dizendo que não dá para ter essa definição assim, logo que a gente saiu do ensino fundamental, não sei se ainda é assim que existe. Mas quando você é muito jovem, não dá para obrigar a pessoa, define agora, o que você quer ser. Eu acredito que pouquíssimas pessoas tinham essa consciência, não é? Ou tiveram essa consciência, ou tem os jovens atuais. É difícil você perguntar para uma pessoa, é isso que você quer ser? Quando a gente começa na escola, a gente quer ser professor, depois a gente não, eu queria ser, depois a gente vai mudando de ideia até chegar, começa uma coisa e para, não é? Mais ou menos assim, né, que acontece. Suponha que uma pessoa escolha um objetivo principal definido, mas descubra, depois de persegui-lo por um tempo, que não gosta dele, ou que tem alguma coisa de que gosta mais. Ela deve mudar? Sim, sem dúvida. Um homem tem mais sucesso naquilo de que mais gosta, sendo todas as outras coisas iguais. É aconselhável que se mude desde que não se torne um hábito mudar cada vez que o trabalho escolhido ficar difícil ou ocorrer derrota temporária. Mudar de uma linha de trabalho para outra envolve uma tremenda perda. É como uma fábrica cuja administração muda de um produto para outro. A pessoa bem-sucedida deve chegar ao estágio da especialização mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo, melhor. Então ele dizendo, há que se dar um tempo para aquele jovem, há que se mudar. Se a gente começou em uma coisa e viu que não era aquilo, sim, todo mundo tem esse período de estar indeciso, ainda de não saber exatamente o que quer, mas finalmente, enfim, um dia a gente deve se especializar. A pessoa bem-sucedida deve chegar ao estágio da especialização mais cedo ou mais tarde, quanto mais cedo, melhor. E aí, isso aqui a gente deve lembrar que está no capítulo da atenção controlada, e que então a atenção controlada nos ajuda a chegar a uma definição do que é que a gente quer fazer. É aconselhável o empresário se envolver na política? Não, se quiser ter sucesso nos negócios. Política é uma profissão e não é das mais confiáveis. Mas é uma profissão e os mais bem-sucedidos nela são os que não fazem outra coisa. Que tipo de carreira aconselharia para um jovem escolher? Uma profissão ou os negócios? Depende do jovem, de seus gostos e do que não gosta, de sua habilidade inata, das condições físicas e etc. Falando de maneira geral, eu diria que comércio e indústria oferecem oportunidades mais amplas que outras profissões, porque estas já estão saturadas. Esta é, em essência, uma nação industrial. Indústria é a coluna dorsal da nossa estrutura econômica. E ainda não vi o tempo em que um homem confiável, leal, capaz não conseguisse encontrar colocação nessa área. É nela que a maioria das grandes fortunas é feita, o que por si só responde parcialmente sua pergunta, já que muita gente escolhe uma carreira com o propósito de ganhar a vida e acumular tanta riqueza quanto for possível. Sempre houve carência de homens capazes no comando da indústria, mas nunca nas profissões. Então, aqui ele dizendo que o comércio e a indústria oferecem mais oportunidades que outras profissões. Aí é uma análise dele e uma análise ali do início do século, tá bom? E quanto ao exército, a marinha ou o serviço público como carreira? Há oportunidades desejáveis em algum desses três campos de serviço? De novo, devo dizer que isso depende muito da pessoa que escolhe a carreira.
Se um homem quer uma oportunidade para dedicar-se ao esforço criativo, não escolhe o serviço público como carreira, já que suas chances lá dependeriam da vontade de políticos. Ele se daria melhor no exército ou na marinha, já que ambos são, de alguma forma, mais afastados da influência política. Alguns têm registros notáveis nessas duas áreas de serviço, mas geralmente eram homens que gostavam desse tipo de vida. A linha de promoção no exército e na marinha é longe e difícil. O serviço militar pede esforço concentrado e ambição limitada, já que as possibilidades de avanço são conhecidas antecipadamente. Alguns homens não são adequados por natureza a limitações dessa natureza. Preferem tentar o comércio ou a indústria, onde os riscos podem ser maiores e o trabalho mais árduo, mas as possibilidades de realização não têm limites fixos. Aqui então, para alguém que está pensando em seguir a carreira aí militar, exército, marinha, não falou da aeronáutica, tá bom? Então você recomenda concentração de esforço por meio de especialização em todas as áreas? Acredita, é claro, na mente unidirecional? Especialização por meio de concentração de esforço dá ao indivíduo grande poder. Poupa o desperdício de movimento tanto no pensamento quanto na ação física. Harmoniza com o princípio da definição de objetivo, ponto de partida de toda realização. Acredito na mente unidirecional, se você me permitir descrevê-la desta maneira, uma ampla gama de conhecimentos baseados em fatos relacionados ao objetivo maior do indivíduo, mas expressados por planos organizados para a realização desse objetivo. Então aqui vamos voltar a entender que ele ficou meio... Vamos ver aqui então. A pergunta é, você recomenda a concentração de esforços por meio... A concentração de esforço por meio de especialização em todas as áreas? Acredita, é claro, na mente unidirecional, ou seja, aquela mente que vai para uma única direção. E aí ele diz que especialização por meio de concentração de esforço dá ao indivíduo grande poder. E poupa o desperdício de movimento tanto no pensamento quanto na ação física, ou seja, facilita a vida. Harmoniza com o princípio da definição de objetivo, que é o princípio básico, que é ponto de partida de toda realização, e que sim, ele acredita na mente unidirecional, pois se você permitir descrevê-la desta maneira, ela é uma ampla gama de conhecimentos baseados em fatos relacionados ao objetivo maior do indivíduo. Uma ampla gama de conhecimentos baseados em fatos relacionados ao objetivo maior da pessoa. Posso esclarecer melhor o que quero dizer se colocar assim. Um homem deve ter a mente multidirecional para acumular conhecimento, mas unidirecional para a expressão desse conhecimento. O que equivale a dizer que se deve ter uma reserva de conhecimento geral e específico, mas concentrar o uso desse conhecimento na realização de um objetivo principal definido. Ou seja, a gente pode e deve conhecer de tudo, né? A gente pode e deve estar estudando tudo aquilo que a gente se interesse por, né? Porque eu acho que não deve ter nada mais chato do que ficar estudando alguma coisa que a gente não gosta. Aí, porém, a gente deve ter essa mente multidirecional para acumular conhecimento, porém ela deve ser unidirecional quando para expressar esse conhecimento através de alguma ação, através de alguma profissão. Conhecimento não tem nenhum poder até ser organizado e expressado em ação. Isso requer concentração de esforço. Um homem pode ser uma enciclopédia ambulante de conhecimentos gerais e conheci gente assim. Mas esse conhecimento será praticamente inútil até que ele o organize e dê a ele alguma forma de expressão por meio de definição de objetivo.
Ou seja, a pessoa pode ser uma biblioteca ambulante, pode conhecer de tudo, mas se ela não canalizar esse conhecimento especificamente para alguma definição de objetivo, aí ele diz que pode ser inútil. Se quer um excelente exemplo de atenção controlada, eu lhe dou um. Você é um jovem com boa parte da vida pela frente. Mais cedo ou mais tarde, sem dúvida, vai pensar em casamento. Mas antes de fazer uma escolha, deve olhar em volta com atenção, analisar várias candidatas antes de encontrar uma pretendente aceitável para o casamento. Quando encontrar alguém que acreditar ser sua escolha, observe como vai começar a concentrar sua atenção rapidamente e de maneira definida nessa mulher. Essa é a hora de ser cauteloso, porque concentração de esforço leva ao clímax da ação. E isso se aplica não só à escolha de uma parceira para se casar, mas também a todos os outros relacionamentos humanos. Concentração de ação leva a amizades duradouras, alianças comerciais permanentes e outros relacionamentos permanentes. Leva ao sucesso repetido e, com o tempo, a consciência do sucesso se torna um hábito. Então aqui ele concluindo dizendo que um bom exemplo de atenção controlada é quando a pessoa então está escolhendo o parceiro para a vida, um cônjuge e quando a gente está pensando em casamento, a gente não está pensando em divórcio, não está pensando que seja para 1 ou 2 anos, a gente está pensando que seja pela vida toda, não é? Ele dizendo então que isso não se restringe à profissão, apenas ao que a gente vai fazer como profissional, na área profissional, mas vai para a escolha do nosso cônjuge e também para a escolha de amizades ou de alianças, parcerias comerciais e outros relacionamentos que a gente queira que sejam permanentes, pois essa atenção controlada nesse sentido leva ao sucesso repetido e com o tempo a consciência do sucesso se torna um hábito. Você pode ter tudo o que deseja, se o desejo for grande o bastante para inspirá-lo a manter a mente fixada na conquista. Então aqui ele trazendo outra chave aqui para o sucesso, assim, resumidinha. A gente pode ter tudo que a gente quiser, desde que esse desejo seja grande o bastante para se tornar aquela obsessão que ele disse, para nos inspirar a manter a mente fixada na conquista dele. A gente só pensa em conquistar aquilo, aí pronto, a gente pode ter tudo o que a gente quiser, de acordo com ele. Você fala em consciência de sucesso como um hábito. Tenho notado que muita gente tem uma consciência de fracasso. Como esse hábito é adquirido? Pelo mesmo método com o qual a consciência do sucesso é adquirida, pela concentração da atenção no fracasso e por hábitos que levam ao fracasso. Hábitos, por exemplo, como procrastinação, medo, indecisão e indiferença à oportunidade. Pelo princípio da autossugestão, pensamentos dominantes e hábitos físicos do indivíduo se tornam uma parte fixa do caráter permanente dele. Então, aquele trazendo aquela coisa mais ou menos como aquela frase do Henry Ford, né? Se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, você está certo. Então aqui, se a gente tem a consciência do sucesso, a gente vai para o sucesso, para a correnteza do sucesso. Se a gente tem a consciência do fracasso, a gente vai para a correnteza da falta e da escassez. Pois a mesma concentração de atenção, a concentração de atenção é a mesma, mas os hábitos é que diferem. Aí os hábitos para que a gente consiga alcançar o fracasso, aí são procrastinação, medo, indecisão e indiferença à oportunidade. Concentração de pensamento em qualquer assunto atrai para o indivíduo circunstâncias pelas quais a contraparte física do pensamento é criada. E isso ele traz bastante ali no livro Mais Esperto que o Diabo,
falando da lei do ritmo hipnótico, que a lei do ritmo hipnótico é aquela que faz com que aquilo que a gente está pensando repetidamente, aquilo que se tornou hábito, a gente está apresentando, porque nós já vimos ali como é que acontece, né? Quem é que leva ali o nosso desejo, depois que virou uma obsessão, a nossa definição de objetivo, ela virou uma obsessão, aí a gente pôs a autodisciplina, a força de vontade, que é o que comanda tudo, aí a gente pôs ali a autodisciplina e a gente conseguiu, com atenção controlada, pensamento definido, a gente conseguiu então estar levando ali, quem leva para a mente subconsciente, que é onde há aquela junção, onde há aquele ponto de mistura, como ele chama nas páginas anteriores, que faz com que aquele poder que ele diz que não sabe como explicar nem de onde vem, porém eu acredito que seja ali onde ele diz que está a inteligência infinita, onde há essa fusão da inteligência infinita com o subconsciente. Quem leva esse bolo que está faltando só a cereja em cima, o bolo do sucesso, é o hábito controlado, o hábito positivo. Aí se é um hábito negativo, o bolo vai chegar ali, ao invés de ser colocada a cereja em cima, vai ser tirado alguma coisa, ele vai murchar, não vai ter bolo, não vai ter sucesso, vai ter sim fracasso. E é por esse meio que o pensamento é transformado em coisas físicas? Eu colocaria de um jeito um pouco diferente. É por esse meio que o pensamento atrai o indivíduo para a sua contraparte física. Pensamento não se transforma de fato em coisas materiais. Pelo menos não temos evidência substancial de que isso aconteça. Mas o pensamento atrai uma combinação de circunstâncias pela qual a contraparte física dele é reunida ou atraída para o indivíduo. E isso acontece com a ajuda de quaisquer meios naturais disponíveis. Por exemplo, definição de objetivo inspira um indivíduo a se dedicar à ação física para realizar aquele propósito. Então, aqui ele dizendo, não é o pensamento, porque o pensamento é intangível, o pensamento como que é? Fugiu a palavra. Mas não é o pensamento que se transforma ali em uma coisa física, apesar de ser tudo energia, mas aquilo que a gente está vendo como se fosse sólido, como se fosse massa, não é exatamente o pensamento que torna aquilo, é a ação que faz que é impulsionada pelo pensamento. Pelo menos é dessa forma que eu entendi o que ele está explicando aqui. Pensamento não se transforma de fato em coisas materiais. Pelo menos a gente não tem evidência de que isso possa acontecer. Mas o que acontece é que com a ajuda de qualquer meio, o que acontece é que ele atrai uma combinação de circunstâncias pela qual a contraparte física dele é reunida ou atraída para a pessoa. Por exemplo, definição de objetivo é uma dessas circunstâncias. Então, embora o pensamento não atraia realmente a contraparte física do objetivo, ele inspira o indivíduo a garanti-la por meios mais lógicos possíveis. Então não há mistério relacionado à sua afirmação de que os pensamentos dominantes do indivíduo tendem a se vestir da contraparte física deles? Nenhum. O método para que isso aconteça é tão compreensível quanto a tabuada ou as regras de gramática. Então ele deixando claro aqui que não há nenhum mistério quando diz que os pensamentos dominantes do indivíduo, como ele estava dizendo, como eu estava explicando, ali no livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala da lei do ritmo hipnótico, que é essa então, acho que eu parei a explicação ali no meio, que é o hábito que leva esse nosso plano já ali perfeito, falta só aquele ponto ali que vai potencializar e fazer com que ele se atualize na nossa realidade, ali quando ele chega na mente subconsciente. Então, esse hábito, essa repetição de pensamentos, essa definição de objetivo, é a lei do ritmo hipnótico, então transforma em realidade aquilo que ela vê realmente, não é possível, ele não para de pensar nisso, é isso que ele quer. Então se transforma em realidade dessa forma.
Então, por isso que ele diz que não há nenhum mistério, pois o método para que isso aconteça, para que esses pensamentos, então, dominantes se vistam da contraparte física, ou seja, se atualizem fisicamente na nossa realidade, é tão compreensível quanto a tabuada ou as regras de gramática. Tá bom, gente? Eu paro aqui, então. Nesse terceiro capítulo, então, do livro, ainda não terminou, falta alguma coisa aqui, a entrevista continua ainda, mas para que não fique muito longo, e como é um assunto bem, um pouco talvez complexo, a gente, é bom, como ele disse, estar prestando atenção, estar lendo mais devagar, estar tendo um tempo para refletir sobre, se a gente quiser realmente assimilar, e aí então colocar em prática, porque a teoria na prática é a outra. Se a gente só adquirir esse conhecimento, ou talvez se a gente nem adquirir, a gente só ouve uma vez e não reflete sobre, não pensa sobre isso, não busca entender realmente o que ele está explicando, aí a gente não vai nem conseguir colocar em ação também, né? A gente não vai conseguir transformar isso em poder. Tá bom? Porque ele diz que se a gente conseguir então aprender isso que ele está ensinando aqui, como cultivar essas qualidades, que é a visão criativa, que foi o primeiro capítulo, pensamento organizado, o segundo, e agora a atenção controlada, a gente cultivando essas qualidades, a gente consegue a conquista do sucesso, se a gente entender a importância que ele está explicando dessas qualidades. E aí ele diz, domine sua mente, pense de modo criativo, organizado e atento, e suas ações o levarão à vitória. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui então, nessa parte do capítulo. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês já estejam agindo, já esteja acontecendo alguma coisa, para que até no final desse livro nós possamos já ter conseguido ser os capitães da nossa alma, senhores do nosso destino, entendendo que somos nós que criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Se você gostou, quiser compartilhar com alguém, se você quiser deixar sua curtida, se você quiser se inscrever no canal, você pode ver os outros livros que eu citei já dele, Pensa e Enriqueça, Eu Mais Esperto que o Diabo, e mais alguns outros lá também. E se você quiser também tá me mandando uma mensagem para me dar a sua opinião também sobre qualquer coisa que eu tiver dito que você não concordou, ou que viu, ou que entendeu de outra forma, eu vou ficar super contente também. Espero te encontrar no próximo vídeo. Obrigada, tchau!